ina matewe na bui mati hinu fale matam. Na matewe hina ka kita na bui hinu matam. Triste né me tem nega. Bem, bate triste então. Piti arrabado. Muitas e muitas crianças morrem por causa de cultura que vem se arrastando há anos, e essas crianças são amparadas também por vocês. Me fala um pouco dessa cultura. Na verdade, o Brasil é composto hoje de quase 250 etnias indígenas. Difícil falar, assim, generalizando, né? Mas a TNI, graças a Deus, tem conseguido apoiar quem pede socorro. A gente trabalha de forma geral tentando que haja uma legislação específica para a criança indígena, para que os direitos dela sejam garantidos, mas também temos essa casa de trânsito aqui perto do Gama, onde famílias que precisam de ajuda podem achar apoio. Tudo começou com o caso de uma índia. Exatamente, com o caso de Moadi. Então, Moadi foi a primeira a nos pedir ajuda, e por causa dela e da força de vontade, do amor materno que ela tem pela filha e pelos filhos, tudo começou e outras crianças puderam também ser ajudadas. Simone se refere a uma cultura de uma das etnias, ou de várias delas, que filhos com alguma deficiência que nós conhecemos, filhos gêmeos de sexo indesejado ou com algum tipo de problema, esses filhos são enterrados vivos, por exemplo, ou queimados vivos. E foi o caso da Moadi, que a mãe não se coube e não aceitou. Ainda bem, né? Moadi tentou deixar Iganani no mato para morrer, né? Mas não o suficiente para não ouvir o choro. Então, quando a Iganani começou a chorar, ela voltou e buscou ela para cuidar e tentar apoio para ela aqui na cidade. E ela hoje está com quantos anos? Iganani está com 9. Que, na verdade, é bom que se esclareça esse tipo de morte. A gente não vai chamar de infanticídio porque ele pode parecer deliberado, mas é um traço cultural, tem uma justificativa antropológica que nós não vamos aqui discutir certo ou errado, porque não nos cabe discutir cultura. Mas a defesa das crianças que estão aqui hoje, muitas delas sobreviventes e com uma história de sucesso aí pela frente. Ainda bem que sim, com uma história de sucesso. Então, o Brasil se obriga às convenções internacionais e também à Declaração de Direitos Humanos Nacional, que a vida é um direito inerente. Não há discussões sobre isso. Não deve haver, não deveria haver discussões sobre isso. A criança tem direito de viver. A Casa das Nações, né, que é essa chácara da TNI, ela hospeda as famílias e dá um apoio à saúde e educação. Como é uma casa de trânsito, nós temos crianças aqui e temos crianças que apoiamos já fora da casa. Mas hoje nós temos aqui Camiru e Amalé, que é a história de uma criança que foi enterrada viva porque nasceu filho de mãe solteira, e Camiru, uma vizinha, não suportou a ideia dessa criança morrendo e foi, desenterrou, e hoje ela é a mãe do Amalé. E também o caso da Moadi, que a gente mencionou já antes, né? E temos aqui já hoje casos de crianças que precisaram vir para conseguir documentação, benefícios de aposentadoria por serem especiais, começar um tratamento para voltar para sua aldeia e conseguir desenvolver esse tratamento ali na cidade mais próxima. A gente tem casos assim hoje, que é o caso do Manu Chavante, né? Que ele já está chegando no período de voltar para casa, porque agora já tem o benefício da aposentadoria, já tem o benefício das bolsas, já começou o tratamento. Então, são casos distintos, né? Um de sobrevivência, o outro de necessidade de apoio, né? Esse pequeno apoio pode, né, fazer com que da agora avante, né, o Manu e a mãe e a família deles tenham uma vida mais estável, mais tranquila na aldeia. Criança sofre muito em Chavante. Também não tem posto para cuidar das crianças especial. Por exemplo, eu estava morando lá na minha aldeia 3 anos. Eu estava sofrendo, meu filho, ele deita no chão, sem cadeira de roda. Quem vai me ajudar? Quem nem ajuda também FUNAI. FUNAI é muito ruim. É por isso eu preciso, todo mundo quero me ver, porque eu sou jovem, porque eu sou primeira vez estava morar aqui, que eu amo meu filho, ele já tem 5 anos. Nesse ano ele vai fazer 6 anos. Ele tem microcefalia. Agora ele está melhorando. Agora ele está bem. E eu estou feliz porque ele está gordo. Tem cadeira de roda. Por isso eu estou falando,
viver em Brasília. Os próprios índios, os mais velhos, os que lideram suas tribos, eles aceitam que esse tipo de cultura se acabe? Acho que hoje nós podemos ver através do vídeo, por exemplo, Quebrando o Silêncio, que cada vez mais, até os líderes, os mais velhos, têm pedido apoio e perguntado como fazer. Porque realmente uma criança que não anda, não fala, não pode caçar, não pode fazer nada, como ela vai sobreviver dentro de uma aldeia? Eles estão certos com essa pergunta, eles querem saber como fazer para manter as suas crianças vivas. E uma saída seria levar saúde para dentro de suas tribos? Sem dúvida, sem dúvida. É sobre isso a nova campanha da TINI, que se chama Eu Me Importo com a Criança Indígena, que solicita, que clama às autoridades brasileiras que olhem com atenção para a saúde indígena da criança, né? Que olhem com atenção e com formação, porque não adianta eu ir para uma tribo indígena se não sei viver no mato, se não sei sobreviver nessas situações. Então tem que ter um grupo formado especialmente para esse tipo de dificuldade. Exatamente. Houve um indígena Mati, numa das últimas reuniões da Comissão de Direitos Humanos, falando sobre saúde indígena, que falou sobre isso. Ele falou, é vergonhoso ver como os funcionários estão despreparados, não na parte de saúde, são ótimos profissionais de saúde, mas não estão preparados para viver em contato com outras culturas. Quanto a esses costumes de, enfim, matar uma criança por alguma situação, né, definida pela cultura da aldeia, você crê que em breve ou que num determinado tempo a gente possa ver isso terminar, acabar com isso? Acho que em breve tempo não. O deputado Henrique Afonso, alguns anos atrás, entrou com uma PL, que é a PL 1057, pedindo que a criança indígena fosse respeitada, né, em relação à sua vida, e que funcionários do governo que estivessem em área indígena e estivessem presenciando maus tratos ou até mesmo a morte dessa criança fossem punidos por omissão. Então, o ano retrasado, a gente teve uma nova releitura desse projeto de lei pela deputada federal Janete Pietá, onde essa lei chama a atenção das autoridades para a criança, mas não criminaliza ninguém. Nós não queremos que os indígenas sejam criminalizados por agirem conforme a sua cultura. Nós precisamos que nós que temos algum conhecimento façamos alguma coisa. E se deixamos de fazer, por que deixamos de fazer? Não há nada que a TINI faça que não seja porque a família que nos procurou quis fazer. Nós nunca vamos entrar numa etnia, numa aldeia e vamos dizer o que eles devem ou não fazer. Quando se chega numa aldeia e se pergunta para o líder daquela aldeia ou para o cacique sobre a morte de uma criança, nenhum gosta. Morte é morte. Independente de que a sua cultura peça aquilo ou não, morte é morte e se sente da mesma maneira, né? Acho que você pode ter reações diferentes, mas o sentimento é morte. O que você acha que os índios mais precisam hoje? Saúde, respeito e educação. Moadi, de que tribo você veio? Suruahá. Você está fazendo o que aqui na chácara, aqui na TINI? Iganani. Iganani médico. Iganani, sua filha, fala muito? Fala muito, conversa muito. Moadi, você pensa em voltar para a tribo? Eu não sei ainda. Vai ficar aqui um tempo? Vai Iganani andar e vou voltar. Você gosta daqui? Gosta. Nós temos dificuldades, né? Uma etnia convivendo com a outra não é romântico, não é fácil. Eles têm diferenças muito grandes. Mas acho que quando você trabalha num ambiente de respeito, onde você gera esse sentimento de respeito e um olhar, né, não superior sobre o outro, acho que é possível. Não é que não seja difícil, mas não é impossível. Que tipo de diferença, assim, que chega a ser gritante e até agressiva? Existem diferenças em tudo, né? Nós temos, no Brasil, de região para região, você vê diferenças como alimentação, como cuidar do seu filho. Por exemplo, o que é para mim uma alimentação saudável, para você não é verdade? E isso para os indígenas, entre eles e conosco, isso é bastante visível, né? É claro que todos nós desejávamos ou desejamos que eles pudessem viver nas suas tribos com saúde adequada, educação adequada, formando uma sociedade que realmente trate com respeito e dignidade de suas crianças, dos seus idosos, mas cada vez mais nós temos visto indígenas saindo das suas aldeias e parece inevitável essa realidade. Então acho que a sociedade brasileira e as autoridades deveriam agora começar a se preocupar e gastar energia pensando em como fazer para essa adequação, esse tempo de mudança seja menos agressivo tanto para o indígena quanto para a sociedade que recebe o indígena. A médio prazo, qual é o teu grande sonho, assim, com a ONG? Eu
acho de verdade que talvez eu não vá ver o meu sonho concluído, mas eu espero que as próximas gerações possam viver uma realidade de respeito cultural como nunca vista no Brasil, onde indígenas sejam brasileiros, né? Só brasileiros.